que é necessário para que um casal chegue ao sucesso da gestação? Aqui na clínica, eu trato o casal como um ser único. Tanto a mulher quanto o homem são avaliados, diagnosticados e, se for o caso, tratados para que juntos busquem a gestação. Mas vamos começar pelo homem. O homem precisa produzir espermatozoides saudáveis que, de maneira geral, têm dois grandes objetivos: se locomover e penetrar o óvulo. Para que o espermatozoide possa se locomover e penetrar o óvulo, ele precisa ter algumas características, como ser ativo e ter boa motilidade, ter direção de deslocamento, ou seja, ir para frente enquanto nada. Para que ele possa se locomover e encontrar o óvulo nas tubas uterinas, ele precisa ter uma cauda anatomicamente perfeita. E para penetrar o óvulo, o formato da sua cabeça é fundamental. Ela precisa ter um formato cônico para facilitar o rompimento da membrana que protege o óvulo, a chamada zona pelúcida. Note que são diversas características necessárias aos espermatozoides para que eles cumpram duas tarefas simples: se deslocar e fertilizar o óvulo. Agora vamos falar sobre a mulher. Já para a mulher conseguir engravidar, é necessário que o útero esteja saudável, principalmente sua porção interna, o endométrio. Em um primeiro momento, os espermatozoides passam pelo endométrio na direção das tubas para fecundar o óvulo. Em um segundo momento, após a fecundação e a formação do embrião, é no endométrio que acontece a anidação, que nada mais é do que a fixação do embrião no endométrio. Além disso, a parte final do trajeto dos espermatozoides, que são as tubas uterinas, também conhecidas como trompas de Falópio, precisará estar aberta. E isso é o que chamamos de trompas pérvias, quando não há bloqueios dentro das trompas nem aderências às estruturas próximas. Agora, só falta entendermos se a mulher está ovulando ou não. A ovulação é a etapa fundamental para que uma gestação ocorra. A qualidade e, às vezes, até a quantidade de óvulos são os aspectos determinantes para que a fecundação e a posterior implantação do embrião ocorram. E como avaliamos esse casal? Primeiro, iniciamos com a entrevista do casal, a chamada anamnese. Nela, o médico irá perguntar sobre histórico de doenças, cirurgias, gestações anteriores, caso tenham ocorrido, e seus desfechos. O tempo de infertilidade daquele casal, a idade de ambos, acometimentos inflamatórios, o histórico de infecções de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, medicamentos que fazem uso, hábitos, vícios e alergias podem dar dicas valiosas sobre o motivo da infertilidade. O histórico do ciclo menstrual, considerando duração, fluxo e extensão do ciclo, pode contribuir para que eu entenda a ovulação e, eventualmente, levante suspeitas a respeito de alguma possível doença. Por exemplo, se a duração do ciclo variar muito e principalmente se for longa, provavelmente há um distúrbio ovulatório. Dados ainda como cólica menstrual, dor durante a micção ou evacuação no período menstrual, assim como dor durante a relação sexual, podem sugerir endometriose nessa paciente. Na anamnese, perguntaremos também sobre o histórico familiar, principalmente sobre casos de malformação na família, doenças hereditárias, histórico de abortos e idade da menopausa das mulheres da família, principalmente o histórico da mãe da paciente. Mesmo analisando toda a história dessa mulher, frequentemente precisamos de alguns exames para analisar de forma mais aprofundada os pontos fundamentais para que a gestação ocorra. Normalmente, gosto de solicitar exames específicos com objetivos claros. Ultrassonografia transvaginal, com o objetivo de avaliar a cavidade uterina em busca de abaulamentos da cavidade, além de permitir avaliar os ovários e o seu potencial ovulatório. Exames laboratoriais, metabólicos, hormonais, com o objetivo de detectar desbalanceamentos hormonais e problemas relacionados à tireoide e outras síndromes metabólicas e marcadores da reserva ovariana. Esterossalpingografia, com o objetivo de verificar se há alguma obstrução no trajeto essencial para a gravidez que percorre a cavidade uterina e as trompas. Em alguns casos, podemos completar com ressonância magnética e esteroscopia. Utilizo esses recursos quando há suspeita de endometriose, adenomiose, pólipos e miomas. Depois disso tudo, será possível excluir algumas causas e confirmar outras. Os fatores uterinos, tubários e ovulatórios poderão ser analisados com esses exames. Doenças como a endometriose, síndrome dos ovários policísticos e alterações inflamatórias das trompas poderão ser colocadas após essa investigação como hipóteses diagnósticas pré-definidas. Na entrevista da investigação feita na anamnese, também abordo questões relacionadas ao homem.
Perguntas relacionadas a traumas, cirurgias, tipo de trabalho, doenças como cachumba, varicocele, entre outras, me ajudam a ter hipóteses também relacionadas à fertilidade daquele homem. Muito mais fácil do que para a mulher, o exame responsável pela investigação da fertilidade masculina é o espermograma, que tem como objetivo investigar a concentração, que nada mais é do que a quantidade de espermatozoides no ejaculado, a motilidade, que investiga se eles se movem e em qual direção se movem, a vitalidade, que observa quantos estão vivos ou mortos, e dos vivos, se são ativos ou mais lentos, e a morfologia do espermatozoide, que analisa alterações do formato, levando em consideração a cauda, a peça intermediária e a cabeça.